Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelas tuas virtudes, Senhor, o teu propósito sobre as nossas casas, as nossas famílias, Pai, a nossa nação e a nossa igreja, Pai, a igreja do Senhor. Nós clamamos por tua graça, tua misericórdia sobre nós. Pedimos, Senhor, mais uma porção de revelação da tua glória, Pai, em nome de Jesus. E a tua presença, Senhor, esteja conosco, que teu Espírito possa confirmar essas palavras dentro do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, a consciência daquilo, Senhor, que o Senhor quer estabelecer e que possamos aprender a obedecer, Pai, sermos obedientes, sensíveis à tua voz e vivermos tudo que o Senhor tem em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Vamos lá? Estão conseguindo ver e ouvir bem, né? Vamos lá. Queridos, hoje eu quero falar sobre distrações. Distrações que nos levam para fora do propósito ou nos leva a cumprir o propósito de forma parcial, pequena, diante de tudo aquilo que nós fica assim, muito pouco diante de todo o potencial que o Senhor colocou dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, né? Então, quero que você abra lá em Salmo capítulo 90, verso 12. Diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Outro versículo está falando na versão Almeida revisada, né? Significa que ela está colocando assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Enfim, é isso. Irmãos, eu tenho nos despertado nesses dias para que nós possamos tomar cuidado com a distração. Número 1, o Senhor tem nos falado esses dias sobre esperança, para nós colocarmos a esperança no lugar certo, né? Às vezes nós esperamos pelo governo, esperamos pela economia, esperamos pela nossa família, esperamos pelos nossos filhos, esperamos pelas nossas esposas, esperamos pelos nossos maridos. Nossa esperança deve estar no Senhor e na força do seu poder. E quando nós apontamos a nossa atenção e a nossa devoção e a nossa entrega, mediante comunhão, todas as outras áreas elas são transformadas. Então, por isso o Senhor fala sobre essa expressão: busque primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí nós vamos entender que dentro desse propósito que o Senhor estabelece, né, sobre essa expressão de contar, né, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu vejo essa questão de sabedoria como o significado mesmo, né, a etimologia da palavra ali, habilidade para guerra, habilidade para lidar com as situações com sabedoria, aproveitando o máximo, sem se distrair. Olha só, irmãos,
uma água, ela pode molhar ou ela pode furar. Depende do estímulo e depende da força e do poder de concentração. Então, quando eu coloco a mesma água dentro de uma pressão, ela vai furar, ela vai cortar. Ou ela pode ali, eu posso jogar e molhar. Uma lupa daquelas né, de vidro, para você ver as coisas melhor ali, né, maiores. Se você colocar no sol e o poder da concentração, do foco daquela luz numa folha, por exemplo, pode queimar. Pode dar origem ali a um incêndio, uma centelha, um pequeno foco ali pode queimar. Então, o poder desse foco vai trazer ali uma certa força que vai modificar algo. Então, nós temos que ter essa consciência do foco daquilo que nós estamos, naquilo que nós estamos focando nesses dias. Porque entenda o seguinte, o que eu tenho entendido nesses dias é que as coisas elas vão crescer nesse tempo. Haverá chuva do Senhor sobre as nossas vidas. E tudo que foi plantado, as sementes que foram plantadas no nosso coração, sejam boas ou ruins, elas vão crescer. Então, agora é um tempo de nós termos discernimento, sabedoria, atenção para arrancar todas as sementes que o inimigo tentou plantar enquanto você estava dormindo, enquanto eu e você estávamos dormindo, dispersos, e arrancar essas sementes, arrancar essa genética maligna e ampliar tudo aquilo que o Senhor depositou nas nossas vidas. Existe aquela expressão bíblica, né? Quando o Senhor fala sobre a questão da terra, né? A semente foi plantada na calçada ou na beira do caminho, outra semente ela foi plantada num terreno pedregoso, outra semente foi plantada no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram a palavra, e outro foi plantado em terra boa, e esse deu fruto, 30, 60, 100, por um. Então, nós temos que, hoje eu quero falar sobre essa expressão do coração espinhoso, do coração cheio dos espinhos, né? Que sufocam a palavra. Existem coisas que estão sufocando a palavra e ela não está criando raiz dentro de nós. Então, por isso nós estamos passando de uma live para outra, passando de uma ministração para outra e não estamos vendo mudança. Porque a ação da semente está sendo limitada por causa do nosso coração. Quem está entendendo? Então nós temos que entender por que nós estamos distraídos. Por que nós não estamos focados nesse nível de transformação? E aí o que eu falo, irmãos? Por que as pessoas não estão sendo transformadas? Porque elas estão sendo informadas. Nesses dias o Senhor quer trabalhar o nosso coração em formações. Deus quer formar você e não informar apenas. A informação pode estar dentro da formação. Entendeu? E por isso nós precisamos passar por isso. Então, como que nós somos formados? Nós somos formados através do discipulado. Eu não falo apenas do discipulado numa questão de ensino, né? Pego informações ali e eu começo a te ensinar, olha, funciona assim. Não, mas é o discipulado no sentido de confronto em amor, na exposição da palavra, faz parte também, mas principalmente em corrigir os fundamentos errados da minha vida, os valores errados da minha vida.
Se eu tenho os valores de um profano, eu vou ter dificuldades com santidade. Se eu tenho os valores de um avarento, eu vou ter dificuldade com liberalidade. Se eu tenho os valores de um medroso, eu vou ter dificuldade em ter valentia, coragem, e vou ser covarde diante dos desafios que o Senhor tem colocado na minha vida. Se eu tenho os valores de um órfão, quando chegar uma oportunidade que o Senhor vai me dar de manifestar os frutos de um filho, eu não tenho base, porque os meus valores ainda é de um órfão. Então o Senhor quer corrigir todas essas coisas, porque tudo isso vai dando margem para que espíritos sedutores ou espíritos enganadores, no inglês é seducing spirits, ou espíritos que trabalham à base da negação da palavra ou apostasia, vão ganhando espaços dentro do nosso coração. E aí você vai construindo a atitude, a mentalidade, os sentimentos, a operação de uma pessoa que flui na apostasia e não na fé, mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Eu vou trocar a comunhão pela performance. Eu vou fazer muitas coisas dentro da igreja, mas sem essência. Eu vou fazer coisas dentro do reino, mas sem comunhão com o Espírito. Eu vou fazendo no automático. Entenda, irmãos? A distração é a obra do automático. Então, nós precisamos ter consciência de tempo. Nós precisamos ter consciência de propósito. Nós temos que ter consciência de identidade nesses dias. Porque tudo que está dentro de nós vai crescer. E eu preciso arrancar aquilo que está crescendo e é ruim e é nocivo ao propósito. Quem está aí? Nós vamos entender que nós temos o propósito geral. O que é o propósito geral? Todos nós fomos feitos para adorar, sim ou não? Para refletir a glória do Senhor. Coroa da criação. Nós temos esse propósito de adorar. E aí, nós não conseguimos viver sem adorar. Se nós não adoramos o Senhor verdadeiro, Criador dos céus e da terra, nós vamos adorar a criatura, nós vamos adorar a criação, nós vamos adorar coisas, mas nunca ficaremos sem adorar. Entende? Então, propósito geral, você precisa entender que, né, dentro desse tempo você vai adorar o tempo todo. Agora, se é outros deuses, se é coisas, se são pessoas, ao invés do Senhor, a próxima fase que nós falamos que é o propósito individual. O que é o propósito individual? É a minha história com Deus e o legado que eu deixo para essa geração e para as próximas gerações. O que você está fazendo aqui na Terra? Construindo a sua história com Deus e deixando um legado para a próxima geração ou as próximas gerações. Para os que vêm depois. Seja seu filho, ou sejam pessoas que vão ter contato com esse material. Entende? Irmãos, por exemplo, nós temos um desafio que nós gravamos 2 anos atrás, chamado Desafio Identidade. E pessoas que estão tendo contato agora, porque está lá no YouTube e está público. Isso é um legado, é uma espécie de legado. Então tem despertado, alcançado, tem dado esperança para algumas pessoas, aquilo que elas estão ouvindo lá. É uma espécie de legado.
Então, as ministrações, as palavras, o tempo de qualidade, né? O contato, tudo isso vai construindo um legado. Cada oração, cada entrega, cada renúncia, tudo isso vai gerando um nível de legado. A sua comunhão com Deus vai trazendo revelação, e a revelação ela vai trazendo uma decisão, e essa decisão vai trazer uma atitude, e essa atitude vai abençoar pessoas. Ou, se essa atitude for baseada nas sementes malignas, vai trazer ferida para sua casa, para sua família, para sua igreja, para sua nação, porque são sementes erradas que cresceram aí dentro. O joio que cresceu aí dentro. As daninhas que cresceram aí dentro. Então, é tempo de arrancar. É tempo de limpar o coração. É tempo de construir sua história com Deus. E o Espírito Santo revelar o que ainda precisa sair. O que ainda precisa quebrar. Quais são as camadas que ainda não foram alcançadas. Porque a libertação, nós falamos, irmãos, né, a cura ela é estabelecida em camadas, assim como as feridas também foram estabelecidas em camadas, né? E aí a gente vai jogando para debaixo do tapete, mas chega um momento que fica aquele monte. E a gente precisa lidar com isso. Então, essa sabedoria que o Senhor fala, né? Ensina-me a contar os meus dias para que eu construa um coração sábio, vai saber lidar com essas situações e me fazer enxergar em qual fase do propósito eu estou. Então, eu estou dentro do propósito geral e eu preciso ter consciência de que eu estou construindo algo na eternidade. Eu preciso ter consciência de eternidade, que o que eu estou fazendo aqui não se resume apenas aqui, porque haverá um tribunal chamado Tribunal de Cristo, aonde eu vou ganhar galardão e vou perder galardão. Então, se você fica focado só em salvação e não em galardão, aquilo que está construindo, você vai vivendo, vai tocando a vida, vai tocando o barco, do jeito que o disco roda, entendeu? Não, irmãos, consciência de eternidade. O que eu estou construindo aqui está sendo construído lá. Então, você fez algo, ninguém reconheceu? Deus está vendo. Ah, ninguém falou nada. Irmãos, ótimo. Melhor que não falem nada. A gente torce para que ninguém fale nada. Por quê? Né? Lembra que o senhor falou, né? Que, se você está fazendo para ser reconhecido pelos homens, então seja reconhecido pelos homens, mas você já recebeu o seu galardão. Consciência de eternidade. Nós fomos criados para adorar. Se nós não adoramos o Senhor. E aí, irmãos, adoração tem muito a ver com gastar tempo. Dedicar tempo. Tem a ver com prioridade. Por exemplo, você está aqui, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, você já estava aqui, acordado, priorizando, dando as primícias do seu dia ao Senhor. Isso comunica algo no mundo espiritual e isso traz essa consciência de eternidade. Você e eu somos transformados. Aí, dentro dessa comunhão com o Senhor, a comunhão com os irmãos, nós vamos construindo a nossa história com Deus, de testemunhos, de lutas e provas que foram vencidas, de situações onde fraquejamos, vacilamos. Isso também trouxe um aprendizado, né, principalmente do que não fazer. E isso eu posso transferir como experiência para aqueles que vêm depois, o legado. Olha, querido, eu já passei por isso, a minha decisão foi essa, isso trouxe uma consequência boa, ou isso trouxe uma consequência ruim. Cara, não vai por aí não. Eu vi fulano de tal ir por esse caminho e ele se deu muito mal. Não, então vá por aqui. Cara, certeza que vá por aqui, porque vai dar certo, entendeu? Então, essa experiência, ela vai nos dando essa convicção e essa construção de legado. E aí tem o propósito coletivo, que é onde eu vou compartilhar a minha fé e eu vou ajudar outros
a construir a sua história com Deus e o legado dele e deixar o seu legado. Entendeu? Então, Deus me chama para adorar, essa comunhão vai gerando revelação, essa revelação vai gerando a minha história com o Senhor, através da obediência, e esse legado eu vou deixando que vai alcançar e vai ajudar outros a construir sua história com Deus e deixar seu legado. Então, irmãos, eu desconfio daquela pessoa que só quer receber. Ah, pastor, eu não tenho habilidade para falar com pessoas. Mas está disposto a ser treinado? Está disposto a ser formado? Está disposto a abrir mão da sua timidez para deixar o seu legado? Ah, pastor, eu não tenho habilidade para falar na frente, falar em público. Beleza, começa escrevendo. Começa indo com alguém, começa fazendo pequenos avanços, porque tudo isso vai gerar um legado, vai gerar algo que vai abençoar. Irmãos, eu tinha uma timidez terrível. E chegou um tempo que eu precisava trabalhar numa empresa, e essa empresa, eu precisava falar com pessoas, eu precisava vender, e eu não tinha habilidade nenhuma com venda. Um cara de computador, eu sou da área de desenvolvimento de software, eu não tenho dificuldade de ficar 12 a 14 horas atrás de um computador, sem falar com pessoas. E aí, chegou um tempo que eu precisava desenvolver essas coisas. Eu fui atrás, fomos atrás, e aí eu fui lidando com esses problemas. E aí uma vez eu peguei um livro, acho que ele fala muito sobre a questão de palestras, né? Então era da área de desenvolvimento pessoal, acho que é Roberto Chiniachi, uma coisa assim. E ele falando, olha, quando você olha para você, por quanto falta em você, você desanima. Mas quando você olha para o outro, você vai ter mais facilidade. Pensa naquilo que você aprendeu e vai derramar sobre a vida do outro, porque o foco está no outro e não em você. Porque se o foco fica só em mim, eu fico pensando, nossa, se eu falhar? Se eu falhar? Né? O medo de não dar conta ou o medo de não ser bom o suficiente. Mas quando eu olho para o outro, aquilo que eu vou derramar no outro, aí o foco muda. Meu Deus, eu vou abençoar essa pessoa. Aquilo que eu falar vai ser cura, vai ser medicina. O meu testemunho vai alcançar muitas pessoas. Eu não vou me intimidar, porque não é sobre mim, é sobre o outro. Não é sobre mim, mas o poder do Senhor que se aperfeiçoa nessa fraqueza e me dá vida para que eu possa ajudar o outro. Qual é o tempo que nós temos para desenvolver esse legado, manifestando a glória de Deus e construindo essa história? Primeiro, a eternidade, então entender até essa consciência de eternidade, aquilo que eu estou construindo aqui, né? Lembra o que o Senhor está falando? Construa tesouros no céu, aonde a traça nem a ferrugem consome. Quer dizer que eu não posso construir nada aqui? Não é isso que está falando. Você pode sim construir, mas entenda, a prioridade, aquilo que você está construindo, está refletindo lá. Beleza? Qual é o tempo que nós temos? Desde o dia que nós nascemos até o dia que nós vamos morrer. Nós temos esse tempo. Então, eu não sei se você tem 15 dias, 15 anos, quantas décadas. Pode ser que o Senhor recolha daqui algumas décadas. Pode ser que algo aconteça ao longo do caminho, que isso aconteça mais cedo. Ah, pastor, misericórdia. Irmão, ninguém sabe o dia que o Senhor vai chamar a nossa senha, né? Eu achei interessante. Uma vez eu fui conversar com um amigo, né? Ele falou, cara, eu tô pronto. Na hora que Jesus quiser chamar, eu sei que vão ser de 3 maneiras. Sabe o cara assim que ele já calculou tudo ali, né? Eu sei que eu vou morrer ou de doença, ou de acidente, ou de forma natural. Acidente
doença ou, ou alguém vai fazer isso, né? Ou vou me matar. São três possibilidades. Então, eu estou pronto para as três. Nada me assusta. Rapaz, o homem é resoluto mesmo, né? O negócio é. Então, nós estamos aí, nós temos esse foco de construir essa história com o Senhor e deixar esse legado. Entre o dia que nós nascemos até o dia da nossa morte. Que outro tempo nós temos? O dia de hoje, agora. Agora, hoje. O que você pode fazer para manifestar essa glória do Senhor, para ter mais comunhão com o Senhor, para descobrir o que há no coração dele, para que você possa refletir aqui na terra, transportar aqui para a terra, que a vontade do Senhor, que está lá no mais alto de todos os céus, seja manifesta aqui na terra como ela é feita lá. Qual é essa vontade? Qual é esse propósito? E aí? Mas se eu sou distraído, irmãos, eu vou achar que a minha vida é acordar de manhã, tomar um café e trabalhar para pagar boleto. Irmão, você precisa entender que a sua profissão não é a sua identidade em Deus. A sua profissão é uma ferramenta para que você possa sobreviver, viver, superabundar. É uma ferramenta de Deus para que você possa abençoar o reino e abençoar pessoas. Mas se eu entendo que a minha profissão está ligada à minha identidade, o dia que eu perder essa profissão, eu vou junto com ela. Porque eu não entendi que eu sou filho de Deus e eu sou um discipulador de pessoas. O resto é ferramenta. Se um dia esse projeto da empresa expirar, esse projeto da igreja expirar, esse projeto de um grupo familiar numa casa expirar, eu não vou expirar junto, porque foi um tempo, foi um propósito, foi uma estação. Entende, irmãos? Exemplo, eu entendo que eu sou o dom. E a igreja, ela usa do meu dom. Entendeu? Então, se eu for para outro lugar, como eu sou o dom, né? Então, vamos lá, o Senhor deu uns para apóstolos, para profetas, para pastores, para evangelistas e para mestres, né? Então, homens como dons. Então, queridos, se nós entendemos que nós somos o dom, aonde o Senhor nos levar, nós vamos frutificar. Pastor, surgiu uma oportunidade de trabalhar em outro país. Beleza, meu irmão, você vai manifestar o reino de Deus lá nesse país. Entendeu, irmãos? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu entendo que o Senhor encerrou um ciclo na minha vida e que eu não posso mais continuar aqui, eu vou frutificar em outro lugar. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou frutificar o máximo. Entendeu? Então, não posso ficar distraído. Eu preciso entender o que há no coração do Senhor. Não que isso vá acontecer agora, irmãos. E nem depois, nem sei. Mas o que eu preciso ficar atento? Senhor, qual é o propósito? Qual é o próximo passo? Senhor, não me deixe ficar distraído. Sabe? Marta Maria. Marta, ali nos afazeres, né? Aquela coisa, eu tava perdendo a presença, tava perdendo a visitação. Ela escolheu, Maria escolheu a boa parte. Ficar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor.
1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então, eu não posso ficar distraído, porque o inimigo está à espreita. Se eu vacilar, ele me pega e leva para o ambiente dele. Eu não posso me distrair, porque a distração, ela tira o meu foco de Deus, da sua vontade e do propósito dele para as nossas vidas, para as dores, para os problemas, para as decepções, para, para a luta até mesmo, né? Para a falta. Então, Deus é abundante, mas eu estou passando dificuldade financeira, eu começo a olhar só para a falta, e não para Deus, que é o supridor, que é o dono do ouro e da prata, e ele não ficou pobre, não, o reino não está em crise, entendeu? Então, a distração é o primeiro passo para uma queda. Então, quando a mente ela se dispersa, quando o coração ele vai se distanciando do propósito, irmãos, nós somos mestres disso. Nós somos muito, é algo muito sutil você tirar os olhos do Senhor. Pedro, né, andando sobre as águas, quando ele tirou o olho do Senhor, quando ele tirou o foco do Senhor, ele começou a afundar. Entendeu? Então, o medo vai tomando conta, né? E a gente começa a submergir, a gente começa a gritar: Senhor, me salva, Senhor, me salva, Senhor, me salva. E aí o Senhor, irmão, repreendia direto os discípulos, homens de pequena fé. Oh, até quando? Não, nós precisamos ser transformados. Sansão foi um cara que se distraiu ao longo do caminho pelos prazeres. Ele andava, assim, como diz os antigos, né, de pareia com o pecado. Ele tinha força, mas perdeu a vigilância, perdeu o discernimento, se distraiu. A distração, amados, ela drena a unção, ela drena a esperança, ela tira o nosso foco, a concentração no Senhor e na força do seu poder e começa a projetar a força no seu braço. Aí é o que entra o orgulho, a soberba, a independência, a comparação. Porque eu não entendi meu propósito, não entendi quem eu sou, não entendi o que eu vim fazer aqui, não entendi nada. Ou eu entendi e já esqueci, porque eu estou cheio de outras coisas. Por que uma pessoa fica distraída, pastor? Por quê? Lembra que nós falamos sobre a expressão de que você precisa cavar de 5 a 7 porquês até chegar na raiz da coisa? Então, por que que eu me distraio facilmente? Porque minha mente está cheia de outras coisas. Pensamentos, preocupações, notificações, tarefa, Instagram, Facebook, TikTok, preocupações. Eu gosto muito de uma expressão que o apóstolo José fala, que a ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você balança, 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 se cansa e não sai do lugar. Os cuidados desse mundo sufocam a palavra. Mateus capítulo 13, verso 22. Então, por que que a minha mente está cheia de outras coisas? Porque eu tenho deixado o natural ocupar o espaço do espiritual. Né? Eu tenho dado atenção àquilo que é urgente e não para aquilo que é eterno. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão lá acrescentadas. Por que que o natural tem ocupado o lugar do espiritual, do sobrenatural? Porque o meu coração perdeu o senso de prioridade no reino, perdeu o senso de eternidade. Eu me sinto mais motivado pelas coisas que eu vejo do que pela presença.
Aonde está meu tesouro, ali também está o meu coração. Então, por que eu perdi a prioridade no reino? Ou do reino? Porque eu deixei o Espírito Santo de lado e eu comecei a agir no automático, sem a dependência de Deus, né? Tem uma metodologia, tem um formato, tem um jeito de fazer, tem uma técnica, e ao invés de depender do Espírito, eu só me apoio na técnica. É errado você ter técnica? Não. Mas se aquilo me fez agir no automático, eu já não dependo mais do Espírito, aquilo é pecado, amados. João capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada, nada, nada podeis fazer. O Senhor Jesus falou. Por que eu deixei de depender do Espírito Santo? Porque o engano me fez acreditar que eu dou conta sozinho. Então, isso é autossuficiência. Isso é soberba. Isso é orgulho disfarçado. Então, há um caminho que parece direito ao homem, mas no fim dele são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Mas por que a soberba espiritual ela entrou? Porque um espírito sedutor, um espírito que me faz trocar a comunhão pelo desempenho. Então, a distração ela é o resultado de engano que me desvia o foco, que desvia o meu foco de Jesus para mim mesmo. Né? Se não for eu, tem que ser eu. Então, a palavra fala em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, espíritos enganadores falam, sopram, tentam convencer você fora do propósito. Ele pode usar a vida de um familiar nosso, ele pode soprar na nossa mente. E aí eu começo a construir a mentalidade de um apóstata. O caráter de um apóstata. As atitudes de um apóstata. E no fim, a consequência ou o resultado de uma vida na apostasia. Então, por que um espírito sedutor, ou por que um espírito enganador, por que as doutrinas de demônio foram lançadas na minha mente e eu resolvi acreditar? Eu deixei a vigilância. Eu deixei de conferir na palavra. Eu deixei de consumir a palavra. Se colocar na balança o que eu tenho recebido de Deus, por aquilo que eu tenho recebido de estímulo através das redes sociais, através dos problemas, através dos pensamentos acelerados. Isso é brecha, isso é o descuido, isso é cansaço, isso vai gerando um cansaço. Sede sóbrios e vigilância. E vigilante. A distração, ela não é o problema em si, ela é só um sintoma. Amados, vamos lá. Só para finalizar. Esses dias eu estava ouvindo o apóstolo Éder, uma coisa muito interessante. Ele falando sobre a diferença de quebrantamento e rendição. O que é uma pessoa quebrantada? A gente aprendeu que quebrantamento é uma pessoa ali, né? É aquela pessoa sensível à voz de Deus, aquela pessoa que, né, ela expressiva, chorosa. Não, Marcos, quebrantamento não é aquilo, não. O nome disso pode se chamar rendição. O que é quebrantamento? Quebrantamento está ligado a um coração endurecido.
que muitas vezes precisa ser quebrado. Orgulho se resolve muitas vezes só com porrada, meu irmão. Só com pancada. Um problema. Às vezes o orgulho está tão grande ali, né? Jesus não alisava, não, irmãos, os fariseus ali, né? Porque o orgulho espiritual, aquela expressão de dominar as pessoas, de trazer todo aquele peso, o espírito de religião, de religiosidade, o espírito de orgulho vai fazendo com que uma pessoa seja endurecida. Se ela não se rende, o que Deus precisa fazer? Quebrar essa pessoa. Quebrar essa pessoa. Quebrar essa pessoa. Quebrar essa pessoa. Então, uma pessoa quebrantada é uma pessoa moída por causa do orgulho. Então, não espere ser quebrantado para se render. Se renda antes de ser quebrado. Quem está aí? Então, que o Senhor nos ajude, né? Em nome de Jesus, nesse período, não se distrai. Seja alguém rendido ao Senhor, seja alguém que tem consciência de eternidade, seja alguém que tem consciência do seu propósito individual, do seu propósito coletivo, da sua identidade e propósito. Lu, tudo bem? Na bênção? Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, de toda distração, de toda, assim como Demas, né? Amou o presente século do Senhor e foi desvirtuado. Desvirtuado não, ele saiu de dentro do propósito, que amou o presente século. Existem pessoas que, infelizmente, vão cair nessa expressão, mas o Senhor vai nos livrar. Ninguém aqui, irmãos, que está acompanhando, que vai acompanhar, vai cair nisso, em nome de Jesus. O Senhor vai te guardar, te livrar, em nome de Jesus. Amém? Na casa do oleiro, amém. Deus está moldando a gente, né? Glória a Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante da tua presença. Eu quero pedir perdão, papai, por toda distração. Pai, nos perdoa, papai. Tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo, tem roubado a nossa esperança, tem roubado a nossa fé, tem roubado, pai, de alguma maneira o propósito, o destino, tem nos feito gastar tempo, energia, disposição, e nós não conseguimos concentrar força no reino. Sabemos, Senhor, que existem algumas formas de manifestar isso, seja indo à frente, seja contribuindo, seja orando. Nós queremos apresentar diante do Senhor, Pai, esse coração disposto a colaborarmos de alguma forma com esse propósito, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa, Senhor, pelas distrações, porque o Senhor tem nos tirado de dentro do propósito, de dentro dessa direção que nós precisamos tomar, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, quebra, Senhor, nós queremos renunciar ao orgulho, à independência, à vaidade, e nós queremos nos colocar diante do Senhor em nome de Jesus, crendo no melhor do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, porventura, Senhor, existem pessoas que estão quebrantadas, Senhor. O Senhor é aquele que também veio, Senhor, conforme Isaías capítulo 61, os quebrantados de coração, os tristes em Sião. Senhor, recebam, em nome de Jesus, Pai, a força para continuar. Senhor,
Nós queremos declarar saúde, nós queremos declarar cura, nós queremos declarar restauração, nós queremos declarar vida, nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, concentração, foco, a, a, a urgência do reino e da preparação para aquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Esse é o nosso propósito, Pai. Ajuda os teus filhos a construírem essa história com o Senhor, Pai. Ajudem os teus filhos, Senhor, a construírem esse legado no Senhor, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia. Amém. 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 Amém, queridos. Aleluia. Aleluia. Amados, nós vamos orar. Alguém que precisa de oração, algum motivo de oração, alguma coisa que quer colocar diante do Senhor para a gente orar? Coloque aí. Minha saúde, vida financeira. Amém. Mais alguém? Por mim já orou. Glória a Deus. Vou colocar aparelho, vai colocar um aparelho e fazer uma cirurgia, saúde. Amém. Oração pela mãe Rosana. Amém. Quero ver se a gente consegue abrir uns minutinhos para a gente fazer essas orações. Amém. Saúde. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Senhor, nós já temos testemunhado de cura física. Nós já temos testemunhado, Senhor, de cura emocional. Nós já temos testemunhado, Senhor, de cura financeira. Nós já temos, Senhor, testemunhado os teus planos, os teus propósitos, Senhor, na vida de muitas pessoas sendo restaurado. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos declarar sobre a vida da pastora Vanusa, Pai, em nome de Jesus, sobre a saúde dela. Nós queremos declarar saúde, seja restaurada, seja ativada, seja movida, conforme o Senhor te criou, em nome de Jesus. Senhor, sobre a vida da sua filha, Senhor, visita as finanças, vem com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção, Pai, em nome de Jesus, trazendo vida, Pai, em nome de Jesus. Dá ela, Senhor, as respostas, os princípios, os fundamentos de finanças, Pai, para que ela possa colher a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está parado, travado, lento, em nome de Jesus, começa a ser movimentado e que haja respostas em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela vida da Guinevere, Pai, e sua mãe. Senhor, ela tem uma preocupação com a salvação da sua mãe, com a permanência dela no Evangelho. Pai, com as situações, Pai, que precisam serem alinhadas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja resgate, que haja livramento de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, opera de uma forma poderosa no coração dessa mulher, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que haja um desespero santo no coração dela, Senhor, que ela seja resgatada pelo Senhor. Toda obra do mal que quer roubar, matar, destruir, seja quebrada em nome de Jesus e que a vida da tua filha seja alcançada, despertada, ativada, Pai, no Senhor e na força do seu poder. Senhor, libera essas promessas e essa consciência no coração e na mente da Rosana, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor, por mim já orou. Amém. Pai, nós oramos pela Priscila e nós declaramos em nome de Jesus sobre essa cirurgia, Senhor, será um sucesso em nome de Jesus. Senhor, se aprove o Senhor usar as mãos do doutor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor
Abençoe, Pai, em nome de Jesus, que não haja nenhuma complicação, mas que o Senhor, Pai, guie toda essa cirurgia em nome de Jesus, guardando, selando e manifestando, Senhor, a tua graça, o teu poder, os teus livramentos, mais uma vez. Senhor, nós oramos agora, Senhor, pela vida da Sandra Olívio, Pai. Abençoa a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, essas causas na justiça. Senhor, libera anjos ministradores, especialistas em causas na justiça, Pai. Manifesta, Senhor, a sua glória e o seu poder, que haja aceleração, que haja, Senhor, o cumprimento da promessa do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita essa causa na justiça, papai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, que haja aceleração, que haja, Senhor, em nome de Jesus, uma prioridade, poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar a cura, restauração, renovo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar, sejam curados, sejam libertos, Deus abençoe. Sejam curados, sejam libertos, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero declarar um sobrenatural do Senhor, Pai. O sobrenatural do Senhor de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui dentro desse propósito. Eu acredito que tem mais dois dias agora, né? Para hoje, tem mais 2 dias. Nós vamos encerrar esse propósito. Já 40 dias, né, queridos? Já estamos aí há 38 dias no propósito. E bora lá. Em nome de Jesus. Fique com Deus.